de setembro de 1903. Fundação do Grêmio Futebol Porto Alegrense. Carlos Eduardo Santos, coordenador do Museu do Grêmio, Museu da Arena, Museu Emílio Bittencourt. O que dizer da fundação do Grêmio? Pois é, o Grêmio tem uma história antes da fundação, né, que é a partir aqui nessa região central. A gente está aqui na frente da Praça 15 e na rua José Montauri, que naquela época se chamava 15 de novembro, e ali logo adiante é Marechal Floriano, que é onde trabalhavam alguns dos gremistas, né? O Cândido Dias da Silva, que é o dono da bola, né? Que trouxe que recebeu a primeira bola de São Paulo, teoricamente a primeira bola a rolar em Porto Alegre. Isso em 1902 ele teria recebido essa bola. Então, assim, na verdade a história do Grêmio começa ali por 1902, com esse encontro, com o recebimento da bola e o interesse que ela desperta em todos os amigos ali, que era um clube era um grupo de comerciários e comerciantes, pequenos comerciantes aqui dessa região, que é próxima ao mercado público, né, na região nevrálgica do centro, né? E eles se encontravam assim diariamente para bater papo, para jogar conversa fora, e isso levou à formação do grupo inicial do Grêmio, esse grupo de comerciários e pequenos comerciantes. A fundação do Grêmio acabou ocorrendo no dia 15 de setembro de 1903, justamente nesse prédio aqui, que hoje em dia é uma loja, e naquela época era uma fachada diferente, assim como alguns prédios aqui do lado ainda conservam a fachada mais antiga, mais original. Esse prédio tinha uma fachada bem mais rebuscada, bem mais barroca ali, tinha uma coluna no meio ali, então eram 4 portas embaixo, e no segundo andar tinha uma varanda onde tem aquele pequeno avançado e mais 4 portas em cima, né? 4 portas para varanda. E ali era o chamado, era o restaurante do Salão Grau, e depois ele foi o restaurante da Maria, né, que ficou famoso, mais conhecido depois ainda, porque era um ponto de encontro durante muitos anos, assim, aqui no centro, e um ponto de encontro dos gremistas também, dos gremistas originais. Tá, e tinha também, tipo assim, ele que tá ali colocado ali, ó, tinha uma sacadinha assim, parecido ou não? Tinha uma sacadinha que nem aquilo ali, e 4 portas quadradas, como, em vez de ser redonda lá em cima, eram quadradas como são as portas de baixo ali. Não tenho certeza disso. Bom, teriam 4 portas aqui, né, como aquela sacadinha, só que tu vê que a linha do prédio continua, então aquela porta aqui, e mais 2 portas centrais e mais uma porta aqui. E o Grêmio passou aqui, até o Radael, nosso produtor, estava lembrando quando conquistou a Libertadores na Argentina, aquela comemoração toda passou por aqui, coincidentemente. Sim. O local da fundação do clube, né? Exatamente, acaba passando por aqui, acabou passando muitas vezes, as comemorações passaram pela própria Baixada, né, Moinhos de Vento. A torcida do Grêmio, né, até o Radael fala ali que a torcida do Grêmio vai comemorar ali, porque ali é, né, onde ali o Grêmio... é o ponto de nascença. Exatamente, a origem do Grêmio. E é por isso que a torcida vai para lá, lembrado pelo nosso produtor Leonardo Radael. Então, os bastidores da fundação, porque o primeiro presidente não foi o fundador, tem algumas questões que a torcida do Grêmio questiona. Sim, aí eu não posso te dizer que exista uma verdade histórica nisso, né, no sentido de são que... pesquisas, fontes. Certo, são versões. Pesquisas, fontes, assim, né. Mas primeiro houve o Cândido Dias, que foi o cara que acabou unindo esse pessoal através da bola dele, que ele recebeu do irmão dele de São Paulo. O irmão dele conhecia o Charles Miller, e lá em São Paulo a família dele tinha uma loja de artigos de couro, então até é possível que o Charles Miller tenha conhecido o irmão dele justamente para encomendar mais bolas de couro. Então o irmão dele mandou para Porto Alegre essa bola de couro, e depois que eles receberam a bola de couro, eles não sabiam as regras do futebol, apesar do Cândido ter assistido de longe, assim, sem muita proximidade, o futebol em São Paulo. Ele já conhecia quando ele chegou aqui em 1901. Eles pediram as regras para o irmão do Cândido, e o irmão do Cândido mandou não só as regras, né, como uma cartilha e o livro de regras de arbitragem, e mais o estatuto do SPAC, que é o São Paulo Athletic Club, que naquele momento era o clube do Charles Miller, que é o primeiro clube que ele jogou o Campeonato de São Paulo. Então, assim, a partir disso,
eles começaram a se encontrar em fim de semana nas várzeas de Porto Alegre para jogar bola, fazer piquenique. E daí foi esse elemento que foi o catalisador da fundação do clube, acabou sendo realmente a visita do Rio Grande aqui no 7 de setembro de 1903, que foi uma visita comemorada, uma festa, né, junto com a comemoração do 7 de setembro. E houve essa conversa não só entre o pessoal do Grêmio, mas também o pessoal dos dois clubes de ciclismo, que eram até então o esporte que estava mais em voga naquele momento, que era o ciclismo. Os dois clubes eram a Blitz e a União Velocipédica. A Blitz, um clube só de alemães, e esses alemães pertencentes a uma classe mais alta. E a União Velocipédica é um clube misto, né, que, digamos, aceitava qualquer pessoa e naquela época quase todos os clubes de Porto Alegre eram de origem exclusiva alemã, né? Só tinha um clube de remo sido fundado em 1903 mesmo, que não tinha sido fundado ainda só por alemães ou por alemães e portugueses. Então, assim, o Grêmio era um desses clubes alemães e portugueses, que é uma coisa que muitas vezes a gente ouve errado na história, né? Se conta errado, né? A gente ouve escrito errado, o que é uma mentira, porque tem a própria ata da fundação do Grêmio prova isso. Não é nem só alemães nem portugueses, também tem italiano, tem espanhol. E os próprios alemães é um conceito meio relativo, né? Eles são germânicos, mas assim, na verdade, são pessoas que vieram daquela região da Alemanha e do leste europeu naquele momento da imigração para o Brasil, para a América, né? Que foi uma grande diáspora, na verdade. Certo, então da fundação do Grêmio são esses fatos, ou tem mais algum fato curioso que chama a atenção do nosso torcedor? Tem vários fatos, né? Havia, por exemplo, quais? Por exemplo, a discussão entre a cor do uniforme, né? Quando eles decidiram qual uniforme usar, eles acabaram usando um uniforme que estava justamente numa foto daquela cartilha que eu falei que o irmão do Cândido tinha mandado para cá. Esse uniforme era o que tinha uma gravata e tinha uma cinta, só que numa foto preto e branco. Então eles escolheram, na hora da fundação, seguir, digamos assim, o máximo possível a tradição inglesa, né? Eles tinham esses documentos que vieram de São Paulo em inglês. Então eles fizeram tudo para ser inglês. E uma combinação de cor da moda inglesa na época, era justamente azul com a cor do charuto, que era chamada de Havana, né? Porque era um marrom adoradado, né? Como um charuto deve ser, né? Então essa combinação azul e Havana foi usada na camisa, e uma outra cor que era a cor da época, a cor da moda na época, era preto. Então assim, eles pegaram essas cores pretas. O Grêmio tinha 3 alfaiates entre o grupo de fundadores e de certa forma eles comandaram esse processo também, né? Tanto na obtenção do primeiro uniforme quanto depois, logo em seguida, na mudança do uniforme. E o Cândido Dias da Silva, nesse momento da escolha dos uniformes e das cores do clube, ele se desgostou porque ele queria as cores de São Paulo, ou as cores principais de São Paulo, né? Porque a bandeira tem várias cores, mas seria o preto, o branco e o vermelho, né? As cores principais de São Paulo, como é o São Paulo, o clube que a gente conhece hoje em dia, né? Mas o pessoal acabou votando pelas outras cores e o Cândido não gostou. Isso teria gerado uma pequena insatisfação dele, e até o comando do clube acabou ficando assim na mão do outro pessoal. Assim, 3 descendentes de alemães acabaram sendo os primeiros principais, são os 3 primeiros presidentes e o grupo que levou o Grêmio nessa primeira década a avançar, a, por exemplo, ter a Baixada e depois o primeiro pavilhão, né? Foi o clube que fez a solidificação, o grupo que fez a solidificação do Grêmio como clube, né? Não um clube que surgiu e desapareceu, como, por exemplo, acabaram desaparecendo ali no final da década de 10 os clubes de ciclismo. Justamente a Blitz, que era um dos clubes de ciclismo, nessa história de jogo do Rio Grande aqui em Porto Alegre, o grupo da Blitz acabou fundando o Fußball no mesmo dia do Grêmio. E o grupo da União Velocipédica teve a ideia de fundar um clube, mas acabou não fundando. Isso está registrado num livro, não é uma invenção. Informação. É informação. E nas atas do Grêmio, logo em seguida, já aparece a União Velocipédica, que era esse clube misto de
portugueses e alemães, que eram as duas principais populações étnicas daqui, né, naquele momento. A União Velospédica oferecendo o terreno que eles tinham ali na Redenção. Nessa altura eles já tinham um terreno que é ali na altura do prédio da arquitetura da URGS, que era onde foi construído um grande velódromo, um velódromo muito bonito e que era o melhor do Brasil na época também. E o Grêmio começou a fazer parte da convivência da União Velospédica, assim como seus sócios foram entrando também no Grêmio. E assim o Grêmio foi se solidificando como clube, né? E tanto se solidificou que durante todo esse período amador, aí, que vai até 1936, né? Quando muda para 37 já começa o profissionalismo. O Grêmio é o maior clube do estado, né? É o que solidifica como tendo sido o maior clube dessa era. Até antes de chegar na Baixada, até eu sempre localizando o torcedor do Grêmio, aquela linha do tempo, né? 15 de setembro de 1903, a fundação. 6 de março de 1904, primeiro jogo da história do Grêmio, 1-0, vitória assim, em cima do Futebol Clube Porto Alegre. Um detalhe assim, aí vem a Baixada, né? 14 de agosto de 1904, mas antes de chegar esse 14 de agosto de 1904, aquela foto do Grêmio oficial é a primeira foto mesmo do Grêmio. Aquela foto. Então, qual é o contexto daquela foto, Sim. Da fundação até a Baixada? Qual é o contexto daquela foto? Aquela foto, na verdade, ainda em 1903, o prefeito José Montauri, né? Que era prefeito, se eu não me engano, desde 1899. Era intendente, né? Chamada. Que ficou a rua aqui, José que virou Montauri. justamente essa rua Mas aqui, quando né? o Grêmio foi fundado, o nome que você disse no Era começo... 15 de novembro. 15 de novembro. Que virou Praça 15 de tanto a novembro praça para lá quanto depois. aqui. Exatamente. Antes era a Praça Conde de a foto. Aquela foto, o prefeito José Montauri, em 1904 ia ter uma Olimpíada. Ia ter uma grande exposição. As grandes exposições a gente não tem muita noção do valor que elas tinham mais hoje em dia, né? Aqui no Brasil a gente não vê muito isso, não dá muito valor para grandes exposições. Mas naquela época haviam grandes exposições mundiais e algumas locais ou menos tão expansivas quanto o mundial, né? Mas assim, em 1904 ia haver uma exposição em St. Louis, e uma exposição mundial, e Porto Alegre ia colocar a sua exposição lá. E tinha interesse de atrair mais gente, né? Porto Alegre vivia realmente ali no começo do século um boom de expansão, um crescimento de se atualizar como cidade, de crescimento, de melhorias, de industrialização. E o prefeito pediu então aos clubes de Porto Alegre material para mandar para lá, tirasse pelo menos uma foto para mandar para lá. Os clubes ainda eram muito incipientes. Então o Grêmio tirou a primeira foto do Grêmio, e é justamente por causa disso. Não se sabe exatamente qual é a data da foto, mas a foto ela foi pedida ainda em 1903 e foi tirada justamente num pavilhão, na frente de um pavilhão que era o pavilhão de Santa Cruz. O pavilhão de Santa Cruz, que ficava na exposição de 1901 em Porto Alegre, ali na região também da URGS, também ali da arquitetura, ali naquela quadra, começo do Parque Farroupilha hoje em dia. Tinha havido uma exposição em 1901, uma exposição agropecuária, de produtos e tudo mais, e ficaram os pavilhões ali durante um tempo ainda, porque eram pavilhões bonitos, e tinha ali justamente a União Velospédica construída do lado, então ficou um ajardinamento bonito. E o Grêmio foi tirar a foto ali. Então o que aparece atrás da foto do Grêmio é o prédio de Santa Cruz, do pavilhão, nessa exposição, e um pouco da paisagem ali do ajardinamento. E essa foto ali é a primeira foto do clube e é a única que existe com o primeiro uniforme, né? Que só foi usado uma vez, justamente no primeiro jogo contra o Fusel. Certo, então, para finalizar esse assunto fascinante que é a fundação do Grêmio, Raimundo Bordinho uma vez escreveu, né, que não havia diversão, né, entre os jovens da época, então, de repente, em cima disso, o Grêmio foi fundado. E também aquilo que ficou registrado em muitas revistas, né, o Grêmio nasceu da bola. Então, esses dois questionamentos para deixar marcado para o nosso torcedor. O Grêmio nasceu da bola e, como disse Raimundo Bordinho, não tinha muito divertimento, de repente se partiu para essa questão do futebol, do clube em si. Essa frase é importante, ela foi dita por um dos fundadores.
O Grêmio nasceu da bola é uma frase importante, ela foi dita por um dos fundadores em uma entrevista também, então ela foi repetida muitas vezes na nossa literatura, né? E é a pura verdade, né? Porque foi a bola que motivou o pessoal a se unir e formar um clube. É claro que naquela época os clubes tinham uma intenção que era também tu criar um prestígio social, portanto era importante que o teu clube tivesse uma boa imagem social, né, que fosse composto por bons elementos. Assim foram todos os clubes e principalmente os clubes que duraram, né? Pelo menos nessa faixa de clubes que eram da classe média para a classe alta, né? E não era tão claro como é hoje em dia um tipo de divisão econômica assim, mas isso que a gente está falando tudo era de clubes e de pessoas que eram no mínimo de classe média, porque tu tinha que ter dinheiro e tempo para investir em material esportivo. Então todos os clubes, né, eu digo todos, se é que me entendem, foram fundados por gente que tinha dinheiro, né? Não precisávamos ser milionários. Por exemplo, o futebol era o clube de gente mais rica, o Grêmio não era tão rico assim, o Grêmio foi crescendo com o tempo. E um outro clube que a gente conhece, na verdade, era um clube da elite verdadeira de Porto Alegre, né? Isso pouca gente se dá conta, mas é um clube que foi chamado até de clube dos acadêmicos, né? Porque eram os donos dos filhos dos estancieiros que vinham estudar em Porto Alegre. Mas voltando ao nosso assunto... Esse, né? O Grêmio nasceu da bola, então, que é para fechar esse ponto da fundação. O Grêmio nasceu da bola justamente porque essa bola é o que desencadeia o movimento que leva eles a jogar o futebol ainda sem saber como é que se joga, em 1902, e finalmente em 1903 fundar o clube e a partir disso solidificar uma estrutura de um clube que durou e dura até hoje. Exatamente. Carlos Eduardo Santos, coordenador do Museu do Grêmio e a fundação do Grêmio, um fato histórico na vida do futebol brasileiro e mundial. E chegamos ao primeiro estádio do Grêmio, a Baixada do Moinhos de Vento, onde o Grêmio conquistou o tricampeonato do troféu Vander Prize. 1911, o primeiro campeonato da cidade com direito à goleada, 10-1 em cima do Internacional. E vem grandes títulos durante a década de 10, ainda temos o Grenal do 5-0, é verdade. E também o Grêmio domina a década de 10, vem a década de 20, grandes conquistas, vem a chegada de Auricular em 1920, onde ele fica até 1935, destaque, como já falei, do título de campeão Farroupilha de 35. Ainda na década de 20, Luiz Carvalho, rei da virada, maior goleador do Grêmio na história do clássico Grenal. Foguinho, também campeão em 35. O fantasma da área, o zagueiro Luiz Luz, que disputou até a Copa do Mundo. E o Grêmio domina entre, então, 1911 até 1939. Destaque para os títulos gaúchos: 21, 22, 26, 31, 32, 46, com Otto Pedro Bumbo, e 49 também, o Otto Pedro Bumbo e o centroavante Geada no comando. – 15 de setembro de 1903, fundação do Grêmio Futebol Porto Alegrense. 6 de março de 1904, o primeiro jogo da história do Grêmio. E a primeira vitória, Grêmio 1, Futebol Clube Porto Alegre 0. O público que compareceu a essa grande vitória do Grêmio começou a convencer os gremistas de que o Grêmio precisava de um estádio. E aí, um dos fundadores do Grêmio, Augusto Koch, buscou empréstimo, 10 contos de réis, conforme aqui até o registro de Raimundo Bordim, historiador do Grêmio, que nos deixou em 2008. De quem Augusto Koch comprou o terreno? Dos filhos de Antônio Mostardeiro, está aqui a rua paralela com a Dona Laura, e a própria Dona Laura. Antônio Mostardeiro era casado com Dona Laura. E o Grêmio comprou o terreno dos filhos deles. Por que Mostardeiro? Porque ele trabalhava de caixeiro viajante e era de Mostarda e ficou aquilo, Mostardeiro. Então, Antônio Mostardeiro casado com Dona Laura, o Grêmio comprou o terreno através de Augusto Koch, um dos fundadores, empréstimo, 10 contos de réis, dos filhos desse casal. Aqui terminava no Porto Alegre, por incrível que pareça. O bairro Auxiliadora começou a ser loteado depois de 1903. O que era aqui antes? Um banhado, bois pastando, incrível que pareça. E aqui no Parcão, então, no dia 14 de agosto, envolvendo todo esse contexto histórico da compra dos filhos de Antônio Mostardeiro e de Dona Laura, o Grêmio inaugurava a Baixada.
14 de agosto de 1904 e começava uma trajetória brilhante. O Grêmio ali seria multicampeão da cidade na década de 10, de 20, de 30, dominaria entre 1911 até 1939, com vitórias redundantes em grenais, como o primeiro Grenal jogado na Baixada mesmo, Grêmio 10-0, depois teve 10-1, 5-0 e craques históricos, como o goleiro Eurico Lara, que jogou de 1920 até 35, está no hino do clube. 35, o campeonato da cidade mais importante da história. O Grêmio ganhou de forma brilhante, onde teve destaque Foguinho, Oswaldo Rolo, um grande jogador. E nesse período da Baixada, o Grêmio teve Luiz Luz, o fantasma na área, que até a Copa do Mundo disputou, e Luiz Carvalho, o rei da virada, o maior goleador do Grêmio em clássico Grenal, na história dos Grenais, além de outros craques. Mas fica essa história fantástica que temos como fonte Raimundo Bordinho, historiador do Grêmio, e Léo Gershman, que conta essa história do Grêmio ter comprado o terreno dos filhos, de Antônio Mostardeiro e de Dona Laura. Aqui no Parcão, a Baixada, um local que o Grêmio ficou entre 1904, dia 14 de agosto daquele ano, até 1954, depois em setembro foi inaugurar o Estádio Olímpico. (18 de julho de 1909, data marcante para a história do futebol gaúcho. Clássico Grenal disputado aqui mesmo na Baixada. Grêmio 10, Internacional 0. O Internacional, fundado no dia 4 de abril de 1909, resolveu desafiar o Grêmio, então o poderoso tricampeão do Vander Price. E o Grêmio não perdoou. 10-0, grande público na Baixada, em torno de 2.000 pessoas. E o jogo teve grande promoção nos jornais, isso é um fato curioso. O Grêmio, ainda, além de aplicar 10-0, teve um gol anulado. Em 2009 tivemos a questão toda do centenário, virou até documentário, foi feito documentário, Grêmio 10-0, e é motivo, sim, de orgulho da torcida do Grêmio. Depois, em 1911, o Grêmio até aplicou 10-1 em 1911, no Campeonato da Cidade, aplicou 5-0, e até nesse documentário feito por Beto Souza, o Peninha até brinca, que parecia basquete naquele momento. Mas aqui na Baixada é um dos motivos de grande orgulho da torcida do Grêmio. Qual é a maior goleada em Grenal? É do Grêmio. Grêmio 10-0. Aonde ocorreu esse fato? Aqui na Baixada. Aqui mesmo na Baixada. Aqui na Baixada, aqui mesmo, Grêmio 10, Internacional 0. Que tem aquelas discussões todas do clássico Grenal, mas se pergunta, qual é a maior goleada? E aqui mesmo, Grêmio 10-0. Depois teve 10-1, teve 5-0, mas a maior goleada nesse local aqui, na Baixada, Grêmio 10-0. Que orgulho, hein, torcedor do Grêmio. E um outro fato importante, qual foi a primeira vitória do futebol gaúcho sobre o poderoso futebol paulista? Na Baixada. Na Baixada. Grêmio 3-2 para o Santos de Arturo Friedreich e Grêmio daquela base do time comandado pelo goleiro Eurico Lara. Arturo Friedreich atuou nessa partida e o Grêmio venceu o poderoso Santos por 3-2 na primeira vitória do futebol gaúcho sobre o São Paulo. Então, 10-0 em 1909 aqui na Baixada, em 1935 a primeira vitória do futebol gaúcho. Onde? Aqui na Baixada. Aqui então o estádio da Baixada, o primeiro estádio do Grêmio, o estádio de Alma, o Grêmio que conta com 3 estádios na sua história. Aqui o Grêmio ficou no período do dia 14 de agosto de 1904 até 1954, conquistando grandes vitórias e grandes títulos. Sempre lembrando, estádio localizado na Rua Moçadeiro, estádio que marcou época com Eurico Lara, Foguinho e o maior goleador do Grêmio na história dos Grenais, o rei da virada, Luiz Carvalho.